Muito bem, o nosso tema nessa manhã é este: quando não entendemos Deus. Vamos seguir hoje com a parte 2, continuando de onde paramos na semana passada. Queridos, vocês já viram algum filme daqueles que tem uma máquina do tempo? E quando alguém entra nessa máquina é transportado para o passado. E ali, cada atitude que a pessoa tem no passado começa a desencadear uma série de eventos que transforma o futuro ou o presente onde ela estava antes. Vocês já viram algum tipo de filme assim? Vocês sabem que isso só é possível no cinema, não é verdade? Mas quantas vezes você já disse essas palavras? Se eu tivesse feito dessa maneira, talvez as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse estudado mais para aquela prova, talvez eu tivesse entrado na faculdade. Se eu tivesse escolhido outro caminho, eu poderia ter chegado antes. Se eu tivesse escolhido outra profissão, talvez minha vida financeira não fosse como é hoje. É interessante que esse tipo de indagação produz em nós uma nostalgia, um sentimento fantasioso até, com a impressão que tudo poderia ser melhor, se simplesmente algo no passado fosse diferente. Talvez hoje você olhe para a sua vida e se sinta decepcionado ou frustrado pela maneira como as coisas se desenvolveram. Talvez as coisas não tenham saído exatamente como você planejou, como você achou que seria. E quando isso acontece, muitos se culpam, ou culpam as outras pessoas, culpam as circunstâncias, culpam a família. Porque aconteceu isso, meu pai, a minha mãe, ou minha esposa, ou meu marido. Outros são tentados até mesmo a culpar a Deus pela sua situação de vida atual. Hoje nós vamos continuar no Evangelho de João, no capítulo 11, no milagre da ressurreição de Lázaro. E nós vamos seguir hoje com mais um trecho, vendo os diálogos entre Marta, Maria e Jesus. Nós já vimos semana passada que Marta e Maria eram amadas de Jesus, amigas especiais de Jesus. Quando seu irmão ficou doente, elas fizeram bem, mandaram buscar ajuda, mandaram chamar Jesus. Mas Jesus não veio quando elas esperavam. Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava. E quando Jesus enfim chegou a Betânia, o seu irmão já tinha morrido. Nós vamos ver que a primeira declaração das irmãs a Jesus é essa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas irmãs vão falar com Jesus e a primeira declaração delas é a mesma: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero que você leia comigo João capítulo 11, nós vamos ler agora a primeira parte dos versos 17 ao 27. Preste bem atenção e daqui vamos tirar alguns ensinos importantes hoje. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei
que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Somente até aqui, por enquanto. Hoje nós vamos destacar 3 pontos principais que vão ajudá-lo a perseverar, a superar momentos difíceis, mesmo quando você não conseguir entender Deus. Mas antes, eu quero que você compreenda um pouco desse contexto. Quando Jesus chegou a Betânia, nós acabamos de ler, Lázaro estava morto já há 4 dias. Nós vimos na semana passada que, na verdade, Lázaro já havia morrido quando o mensageiro saiu para ir até Jesus. Mesmo que Jesus tivesse partido imediatamente, ele ainda chegaria depois de Lázaro ter morrido. Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava, não por falta de amor, não por falta de preocupação com aquela família, mas porque Jesus realizaria um milagre ainda maior. Como Betânia era próxima de Jerusalém, como nós vimos, cerca de 3 quilômetros, uma pequena caminhada, além de todo o povo do vilarejo estar reunido, muitas pessoas tinham vindo de Jerusalém, muitos judeus tinham vindo para consolar as irmãs, para confortar a família. Nesse tempo, os rituais de sepultamento levavam 7 dias. E era muito comum até mesmo que a família contratasse músicos, pranteadores profissionais. Todo um ritual era realizado durante 7 dias. Marta, que provavelmente era a irmã mais velha, nós podemos constatar isso pelo modo como ela é mencionada primeiro, e também pela maneira como ela assume as tarefas da casa. Marta ouve que Jesus estava chegando e ela nem mesmo espera. Marta se levanta e vai depressa para se encontrar com Jesus no caminho. Nós podemos ver o conflito que Marta estava vivendo quando ela fala com Jesus. Daqui nós podemos tirar já o nosso primeiro ponto, que é esse aqui: diante da batalha interior, escolha a fé. Você pode repetir isso junto comigo? Diante da batalha interior, escolha a fé. Diga para quem está do seu lado essa verdade, me ajudando aí a pregar. Marta sai, não espera Jesus chegar. Ela vai ao seu encontro e ela fala com o coração. E ela diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta expressa a sua dor, a sua decepção pela demora de Jesus, pela perda que ela tinha vivido, pelas circunstâncias que pareciam sem saída. Mas em meio a esse lamento sincero, Marta faz também uma declaração de fé e diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo nessa hora difícil, Marta pronuncia com seus lábios, faz uma declaração de fé. Marta estava vivendo, nós podemos viver um conflito que muitos de nós vivemos, um conflito entre a lógica e a fé, entre a decepção, a frustração, entre os seus sentimentos, que eram conflituosos, e a fé. E Marta confessa isso a Jesus. E Jesus então responde, despertando fé no coração de Marta, dizendo: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta se volta novamente para a lógica daquilo que ela sabia, e ela diz: eu sei que um dia o meu irmão vai ressuscitar, no último dia o meu irmão vai ressuscitar.
Marta toma a declaração de Jesus, essa era a crença padrão dos judeus, da ressurreição do último dia. E Marta diz, eu sei, mas isso não parecia algo muito reconfortante naquele momento. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Agora ouça, querido, quando o milagre demora a chegar, quando as coisas não saem como planejado, começa uma guerra interior na mente, no coração do homem. Certamente você já viveu momentos assim, como estava vivendo Marta. Entre a palavra de Deus, as promessas de Deus, a fé em Deus e a lógica, as circunstâncias que apontam para um beco sem saída. Eu não sei se você já viveu circunstâncias assim, onde parece que Deus não está presente, e que você ora, mas as coisas aparentemente, ao invés de melhorar, pioram. E quando isso acontece, querido, é do homem. Você acaba se sentindo decepcionado, frustrado, e vem a dúvida, a angústia, o abatimento. Mas eu quero te dizer nessa manhã, ainda que você tenha passado ou passe por momentos assim, em que os teus pensamentos e os teus sentimentos vacilem, escolha o caminho da fé. Não seja guiado pelo que você vê, porque os teus olhos podem te enganar. Quantas vezes você olhou para algo e achou que era uma coisa, quando no fim era outra? Não seja guiado pela vista, para que você não venha tropeçar. Não seja guiado pelos teus sentimentos. Tem gente que fala, eu senti que devia fazer, eu senti, e é guiado pelos sentimentos. Não confie nos seus sentimentos, ainda mais em momentos como esse, porque a Bíblia diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Não seja guiado pelas circunstâncias, sabe por quê? As circunstâncias são passageiras, aquilo que é hoje é mudado amanhã. As circunstâncias não determinam quem você é, não determinam o seu futuro, porque assim como hoje elas são, amanhã elas não são mais. Não seja guiado pela palavra dos médicos, porque muitas vezes eles se enganam, mas põe os teus olhos na palavra eterna de Deus, porque o mundo foi criado e é sustentado por ela. Aleluia! Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia! A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que eu não posso ver. E esse é o caminho que o Senhor Jesus te convida a seguir. Creia, seja um crente em Cristo Jesus, tenha fé, mesmo nos momentos de crise, a certeza daquilo que se espera, a convicção, mesmo que eu ainda não possa ver. Por isso, querido, põe os teus olhos hoje em Jesus. Jesus vem até você hoje. Ele tem poder para mudar a tua sorte, para mudar a história da tua vida. Mesmo quando tudo diz não, escolha crer, escolha o caminho da fé. Quantos homens e mulheres de fé vieram nessa manhã? Há um chamado de Deus para nós como igreja hoje, que creiamos. Vocês sabem, alguns dizem que a fé é um salto no escuro, mas está totalmente errado. Andar pela lógica é que é um salto no escuro. Andar distante de Deus é que é um salto no escuro. Quando você vive pela fé, você tem a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vive pela fé, quando você segue os passos de Jesus, aí sim é que você vive na luz, aí é que você está seguro e não tropeçará. Seguindo adiante, há um segundo ponto que podemos destacar, que é esse aqui: deixe o passado, olhe para o futuro e creia hoje. Você pode repetir isso junto comigo? Diga isso para quem está ao seu lado, me ajude aí a pregar um pouquinho. E aí, você recebe essa palavra? Marta oscilou entre o passado e o futuro,
E ela não viu que Jesus estava ali na frente dela, o Deus eterno, o Deus que não está preso ao tempo. Aleluia. Ela olha para o passado e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta cria que Jesus pudesse ter intervido se ele estivesse ali no passado. Ela cria em Jesus para ressuscitar o seu irmão no futuro, no último dia. Mas ela falhou em crer em Jesus do presente, do agora, que estava ali na sua frente para realizar um milagre. Enquanto Maria lamentava o passado: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus a convida a olhar para o futuro, a crer no presente, e diz: o seu irmão vai ressuscitar. Quando Maria aponta para suas crenças do último dia, Jesus a chama para o presente e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você crê nisso? Aleluia! E nós temos aqui mais uma declaração: eu sou, seguida de um predicado no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Você vê que cada um dos sinais e milagres de Jesus vão crescendo no Evangelho de João até a ressurreição de Lázaro. Cada uma das declarações eu sou de Jesus vão sendo ampliadas. Aqui Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição não é um evento que acontecerá no futuro. A ressurreição é uma pessoa, Jesus, o Deus Criador, o Deus Eterno, o doador da vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente, viverá eternamente. Aleluia. É o Deus que tem poder sobre a morte. É o Deus que veio para dar vida eterna, que tem poder para ressuscitar, que tem poder para fazer nascer de novo, para reconciliar o homem com Deus. E Jesus diz: Marta, você crê nisso? Eu estou aqui agora. E eu creio que essa mesma pergunta ressoa da parte do Espírito Santo de Deus para você e para mim. Você crê nisso? Nós somos muito parecidos com Marta, muito. Nós vemos as histórias da Bíblia do passado, uau! E cremos que Deus fez grandes coisas. Ele abriu o mar vermelho, aleluia. Não temos dúvida do que Deus fará na consumação dos dias, da vida eterna, aleluia. Mas temos dificuldades em ver que Deus está presente para realizar um milagre hoje. Você tem orado pela sua vida emocional, mas no final parece um deserto. Você tem orado pelo seu trabalho, mas parece que nada muda. Você tem orado pelo seu casamento, mas cada dia as coisas parecem mais difíceis. Você tem orado pelos teus filhos, mas parece que cada dia mais eles estão distantes de Deus. Então você pensa: e se tudo fosse diferente? Mas o Senhor te diz nessa manhã: não viva no passado. Para de colocar a tua energia, o teu esforço naquilo que simplesmente você não pode mudar, naquilo que já foi. Nem viva no futuro, naquilo que ainda não aconteceu. Tem muitas pessoas perdidas, e os seus pensamentos giram com as coisas que foram, com as coisas que serão. E o Senhor te chama nessa manhã para o presente. Viva o hoje, é o presente, é no presente que o tempo toca a eternidade, que Deus visita a tua vida para mudar a tua história. Você já percebeu que o hoje se chama presente? Você já pensou nisso? Sim,
Hoje é o presente que Deus te dá para você avançar em relação ao passado, para você determinar um futuro que virá, um futuro em Deus. Jesus estabeleceu esta ponte, a cruz do Calvário, como um conector entre os céus e a terra. Aleluia! Pela cruz, pelo sangue de Jesus, pela sua obra, pela sua morte, pela sua ressurreição, há uma ponte que liga o céu e a terra, o futuro para o presente. Aleluia! Não há nada impossível para o Senhor. E quando Ele diz, eu sou, quantas vezes vimos no livro de João, Ele está dizendo, não é o Deus que foi no passado, não é o Deus que fará grandes coisas um dia, é o Deus que é o Deus do agora, que tem poder de realizar um milagre sobre a vida de todo aquele que nele crê. Aleluia! Que tem poder para trazer vida aquilo que está morto agora. O Deus que tem poder de mudar a tua sorte, o teu destino hoje. Marta, mesmo diante desse momento tão complicado, da perda, da dor do luto, mesmo sem entender completamente o que Jesus faria, Marta faz mais uma declaração de fé. Jesus pergunta, você crê nisso, Marta? E ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta faz mais uma confissão de fé, eu creio que Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus que viria ao mundo. Agora, quanto a você, querido, você crê nisso? E aqui há uma pausa na história. É uma declaração muito forte, muito importante, nós temos que parar para pensar. É fácil para nós hoje, porque nós já sabemos o desfecho. Mas se coloque no lugar dessas duas mulheres, dessas duas irmãs. Elas perderam o homem da casa. Naquele tempo as mulheres não tinham muitas oportunidades como hoje. Elas não conseguiriam nem sequer se sustentar sozinhas. Elas não sabiam o que seria do seu futuro. Jesus não havia ainda morrido e ressuscitado. Olha, muito cuidado com a maneira como você se porta em meio às crises. Tome cuidado com as declarações que você faz. Você pode abreviar ou prolongar o seu tempo no deserto. Você pode aprofundar os problemas, ou pode liberar o poder de Deus para transformá-los pela fé. Marta pôde, mesmo em meio a tantos conflitos, em um momento tão difícil que ela estava vivendo, fazer declarações de fé. Que você nessa manhã, querido, se levante, porque esse Deus de milagres também está diante da sua vida hoje. E Ele te chama a crer, te chama a colocar os seus olhos nas suas promessas. Aleluia! Ele tem grandes promessas, grandes planos para a sua vida. O melhor ainda está por vir. Você crê? Marta então vai chamar sua irmã. E eu quero que você continue comigo lendo a partir do verso 29. Nós vamos parar no 37 hoje. Continua assim. Depois de dizer isso, depois da declaração que Marta fez, ela foi para casa, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Somente até aí. Vemos o encontro de Maria agora com Jesus. Veja só, Maria tinha ficado em casa. Ela tinha um outro temperamento, uma outra forma de agir. É muito interessante notar a comparação entre as irmãs. São tipos diferentes de pessoas, de temperamentos. Nós não vamos fazer isso agora, não é o nosso objetivo. Marta vai à frente, depois do seu encontro pessoal com Jesus, ela volta e chama sua irmã, Maria. O mestre está aqui e ele está chamando você. Marta, depois de ter um encontro com Jesus, vai buscar sua irmã para que ela também tenha um encontro com Jesus. Maria então se levanta depressa e vai até Jesus. Os judeus preocupados vão atrás dela. E ela tem uma atitude um pouco diferente da irmã. Maria vai até Jesus e se prostra aos seus pés. Mas a declaração de Maria é a mesma de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há algo muito interessante ao notar sobre Maria. Vocês sabem que Maria aparece 3 vezes nos evangelhos. E as 3 vezes que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. Na primeira vez, Maria está aos pés de Jesus aprendendo, ouvindo a palavra. Agora, na segunda vez, Maria está aos pés de Jesus, chorando pela morte do seu irmão. No capítulo seguinte, Maria estará aos pés de Jesus, agradecendo e adorando pelo milagre que recebeu. As 3 vezes que Maria aparece no Evangelho, ela está aos pés de Jesus. Maria se põe a chorar, expõe a sua frustração aos pés de Jesus. Veja só, ela sai de casa e vai ao encontro de Jesus. Onde você está hoje? Você está em casa, está na cama, na caverna, deprimido. Talvez você não tenha forças nem mais para orar, para ir até Jesus. Ei, o Mestre está aqui, está chamando você hoje. Corra como Maria. Vá até Jesus. Deposite toda a frustração aos seus pés. Aleluia. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós nessa manhã. Agora o último ponto. Fala da reação de Jesus diante de tudo aquilo que ele estava vivenciando. E eu quero que você veja algo muito importante para o teu coração. Jesus se identifica com a nossa dor. Você pode falar isso em voz alta junto comigo? Jesus se identifica. Você pode me ajudar falando para alguém? Jesus se identifica com a tua dor. Diante das palavras de Maria, do choro de Maria e dos judeus, a primeira reação de Jesus é muito interessante. Jesus agitou-se, perturbou-se. A palavra grega no original é embrimaomai, que numa tradução literal seria, ele bufou de indignação, raiva. Jesus se agitou, Jesus se perturbou com aquela cena que ele estava vendo. Nós não sabemos o que causou essa indignação em Jesus. Alguns dizem que provavelmente Jesus se indignou por ver a dor do pecado, da morte afetando a vida das pessoas. Outros dizem que Jesus se indignou ao ver a incredulidade daquelas pessoas que estavam chorando como os pagãos, como se não houvesse ressurreição. Eles estavam diante de Jesus, mas não podiam crer.
Nós não sabemos se foi por um motivo ou por outro, talvez uma combinação dos dois. Mas Jesus se agitou, perturbou-se, então perguntou onde o colocaram. Jesus já sabia o que ia fazer. Disseram para Jesus: vem e vê. E então Jesus chorou. Jesus chorou. E aqui nós vemos uma prova da humanidade, da compaixão, do amor de Jesus pelas pessoas. Quando Jesus chorou, há uma palavra também usada no original que é diferente o choro de Jesus do de Maria e dos judeus. O choro de Maria e dos judeus, klaio, que significa chorar alto, expressar uma dor incontida, audível. Para o choro de Jesus há uma outra palavra no grego original que é dakrio, que quer dizer derramar lágrimas silenciosas, chorar silenciosamente com lágrimas. E foi esse o choro de Jesus. Jesus não chorou por Lázaro. Ele sabia desde o começo do milagre que faria. Mas podemos ver que essas lágrimas de Jesus revelam o seu amor, a sua humanidade, a sua compaixão. Querido, Jesus se identifica conosco em nossa dor. Ouça a palavra do Senhor nesta manhã. Jesus se importa com você. Ele te ama de forma única. Ele te ama de forma individual. Ele se importa com a sua dor. No início do capítulo, está escrito que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Ele ama cada um, ele sabe o teu nome e ele te ama individualmente como você é e se preocupa com você. Nós não temos um Deus distante, que está lá nos céus enquanto nós sofremos. Nós temos um Deus que chora conosco, Ele chora com você, Ele sofre com você. Ele não é um Deus distante, é o Deus que se fez homem, é o Deus que veio ver e sofrer a dor do homem. Jesus sabe muito bem o que é ser rejeitado, Ele conhece a dor da rejeição. Talvez você se sinta assim. Está escrito que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Ele conhece a dor da traição. Ele foi traído com um beijo no seu rosto por um dos seus 12, dos seus amigos mais próximos, e foi entregue para ser morto. Ele foi negado por um dos seus discípulos mais amados. Jesus conhece a dor da solidão, porque nos momentos mais importantes ele foi deixado sozinho. No Getsemane, enquanto sofria a angústia e a dor do pecado, por 3 vezes chama os seus discípulos para orar e vigiar com ele, e eles voltam a dormir. Jesus sentiu ali no Getsemane a dor da angústia, de uma tristeza profunda. Ele disse: eu estou triste até a morte. Uma dor emocional tão grande, tão profunda, ao ponto de suar gotas de sangue. Talvez você se sinta humilhado, mas Jesus conhece a dor da humilhação. Ele foi ridicularizado, foi espancado, foi cuspido no seu rosto, foi humilhado, foi deixado nu, foi pregado numa cruz. Jesus conhece a dor, Ele conhece a dor da enfermidade, porque o seu corpo
foi ferido, foi transpassado na cruz. Jesus conhece até mesmo a dor da morte, porque Ele morreu para nos dar a ressurreição e a vida. Por isso, querido, eu não sei o que você está vivendo, mas certamente há um Deus que tem os olhos postos sobre você hoje. Jesus é Deus presente na hora da angústia, na hora da dor. Você não está sozinho, Ele se compadece de você. Por isso eu quero concluir. Mesmo nas crises ou na dor, mesmo nos momentos em que você não vê uma saída, quando a batalha dentro de você for intensa, entre os seus pensamentos, sentimentos e a sua fé, o Senhor te chama nessa manhã: escolha o caminho da fé. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, escolha crer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá, mas viverá eternamente. Ou seja, para quem crê em Jesus, nem sequer a morte é o fim. Portanto, o Senhor te diz hoje: tira os teus olhos do passado e daquilo que você não pode mudar. Olha para frente, olha para o futuro, olha para as promessas de Deus. Deixa para trás hoje a culpa, a frustração, a decepção por aquilo que já foi. E se tudo fosse diferente? E põe os teus olhos em Jesus e no destino profético que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Levante-se hoje, querido, como alguém de fé, para conectar o céu à terra, o futuro ao presente, no nome de Jesus. Eu não sei onde você está, ou por onde você tem andado, mas o Mestre te chama hoje, e Ele te diz: eu conheço as tuas lutas, Ele se importa com você, Ele compreende a tua dor, e você não está sozinho. Você crê e toma posse dessa palavra hoje? Ouça: ainda que a morte tenha visitado áreas da tua vida, talvez os teus sonhos tenham morrido, talvez a tua alegria tenha se apagado, talvez a tua própria fé tenha se enfraquecido, mas creia, porque em Cristo há novidade de vida. Ele é a ressurreição e a vida. Esse não é o fim da história, mas é o tempo de um novo começo.